filho, no caso, a gente ajusta depois, mas assim, o que te impede de ir no evento lá com o pai? Então, ele que negociou comigo também. Eu falei, opa, então Fechou é dele, isso. Então, fechou. fechou. Então ele já sabe que a gente vai sair de casa e vai passar em algum lugar legal para comer. Então nisso ele já viu também essa parte de troca e aceitou o convite. Olá, pessoas elegantes. Seja aqui muito bem-vindo ao canal. E nesse podcast de hoje, episódio 4, nós temos um convidado muito especial. É o Tony. Ele nos trará insights valiosos de como cultivar uma relação harmoniosa com nossos filhos neuroatípicos. E aqui nós vamos aprender com o Tony, que ele é da área de tecnologia, utiliza a tecnologia de forma sábia. O Tony é um pai dedicado, empreendedor digital e ex-funcionário público, que enfrentou desafios pessoais e encontrou respostas inspiradoras. Prepare-se aqui para uma conversa enriquecedora. Vou chamar ele aqui, tá bom? E aí, Tony? E aí, Moisés? Tudo bem, meu irmão? Bem, graças a Deus. Então, eu queria que você se apresentasse de forma breve e comentasse também, né, um pouco sobre você e contasse brevemente um pouco sobre a sua jornada até aqui, tá bom? Sim. Moisés? À vontade. Sim. Agradeço. E muito obrigado por ter aceito esse convite também, que foi... Sim, na verdade, a alegria é imensa estar aqui e eu agradeço também, da mesma forma, porque essa oportunidade da gente levar adiante essas coisas que a gente gosta tanto, que é esse relacionamento entre pai e filho. E aí, respondendo a tua pergunta, né, agradeço, excelente pergunta, que permite eu explanar um pouco mais sobre esse universo que hoje eu estou inserido, que eu vivo. Tudo começou quando, em 2020, eu tive esse diagnóstico de TDAH. E aí, eu fui estudar, aprender mais. Daí, meu filho, que ontem ele fez 10 anos, ele também foi diagnosticado de TDAH. Nessa jornada, né, eu tenho 44 anos, eu trabalho, eu gosto de falar desde os 11 anos. Mas é uma meia-verdade, porque eu comecei em março, em abril eu fiz 12. Então foi um pouquinho de tempo ali dos 11, mas de fato eu tinha 11 anos. Então eu sempre trabalhei. E quando chegou em 2022, a gente tá agora, nossa, a gente se perde, né? Não, 2021. 2021. Então, 2023... Não, então calma. 2022, em março, coincidentemente, a mesma data que eu comecei a trabalhar em 91, eu pedi afastamento do meu trabalho, onde eu trabalhava, empresa pública, para me dedicar tanto aos meus filhos, quanto à parte como empreendedor digital. E aí, onde eu estou hoje, inserido, eu quero aumentar essa relação harmoniosa entre pai e filho com TDAH. Por quê? De uma forma que eu possa levar esse conhecimento, tudo que eu tenho me dedicado, aprendido, às tecnologias que nos colocam, né, que estão à disposição, que nos colocam num outro patamar para o máximo de pessoas possível, para o máximo de pai, né? Eu gosto muito de falar pai, por quê? A mãe, ela já tem aquele coração acolhedor, ela já tem uma empatia maior. Às vezes o pai, dependendo da situação, ele acaba se afastando muito do filho, porque ele já não tem mais aquela paciência, essa lida desgastante, devido a ser um filho neuroatípico. Sim. Deixa eu te perguntar, você descobriu primeiro que você tinha ou descobriu que o seu filho tinha TDAH? Foi junto a suspeita. Né? Minha esposa, ela é médica, e aí ela levantou essa suspeita, e quando a gente foi fazer os diagnósticos, eu fiz antes dele. Né? Mas ele, como é criança, a criança já é mais agitada, porque existe diferença. Mas muito bom você perguntar isso, porque existe a diferença entre uma criança típica, né, neurotípica, porém ela gosta de fazer as estripulias delas, né? Ela é uma criança viva que está ali brincando. E a criança TDAH pode ser parecida, mas daí que a gente vai se aprofundando e faz o diagnóstico, porque tem nuances, tem diferenças, principalmente na questão do prejuízo social. Depois tem bastante coisa para conversar, bastante coisas legais. A criança que tem essa questão
ela necessariamente ela vai passar por momentos da vida dela, vai ter uma baixa autoestima, enfim, a gente vai se aprofundar mais nisso. Não, mas e como é que foi, assim, meio que o seu filho, ele sofreu ou sofre na escola? Como é que foi um pouco dessa jornada também do seu filho? Você podia começar contando pra gente? Sim, muito bom você falar disso. Eu gostei muito dessa pergunta. Ela fala justamente a parte essencial que a gente precisa saber em relação ao filho. Sim, sofre todos os dias, assim, não é algo simples de lidar. Quando a criança tem 4 aninhos, 3, 4, 5, 6, os amiguinhos não percebem que aquele amiguinho que cutuca, que não para quieto, que toda hora tá falando, que entra no meio do assunto sem, né, pedir, que aquele amigo, eles meio que toleram mais. Mas a partir dos 7, 8, 9, 10 anos, por exemplo, meu filho tá com 10, 9 anos, as crianças elas já falam, nossa, eu não quero mais ter aquele amiguinho porque ele cutuca muita gente, as crianças não sabem o motivo, mas elas se afastam e acabam preterindo. Então não é convidado para festa, né? No meio da roda tem criança que agride, que fica com raiva, que se estressa com o jeito. E aí é onde começa a ter os prejuízos sociais. Por isso que a gente tem que ter avaliação médica sempre, mas muitas vezes medica, porque daí a criança ela consegue ter o gerenciamento das funções executivas mais correto, digamos assim, né? Porque a gente vive numa sociedade. Qual que é a música que toca? A gente tem que dançar a música que está tocando. Se destoar muito, vai ter consequências. Então, basicamente é isso. Então, tem assim, já... E aí a gente vai utilizar de formas de amenizar esse sofrimento. Mas assim, você podia contar assim, um pouco a respeito, assim, você chegou aí na escola, conversar com os professores, como é que foi um pouco dessa jornada? Você ou sua esposa levou algum laudo médico para a escola? Aí, não precisou? Como é que é? Então, existe lei hoje que garante vários direitos, né? Mas a lei, por exemplo, a gente tem... Todo mundo tem direito à moradia, tem direito à vida, à alimentação, mas não é porque tem na lei que todo mundo vai ter. Então, é uma vantagem imensa já ter a lei, né? Pra gente exigir nossos direitos, mas ela não vai acontecer de uma forma natural só porque está ali no papel. E aí sim, a mãe do Henrique, ela foi na escola, né? Ela levou documento, por quê? Enfim, é algo meio complexo de falar, porque a gente teve umas transições agora, nesses últimos, eu ia falar ano, né? Nesse último ano, mais complexo. Ele estava numa escola paga, uma escola privada, e aí a escola, sabendo disso, que a gente levou a coordenação, a parte da pedagogia, ele tinha então uma prova separada, com tempo adicional, e tinha menos texto, então não tinha muito texto, ela era mais resumida, mais breve. São algumas das diretrizes que permite o aluno TDAH ter. Uma prova adaptada, né? Uma prova adaptada. Certo. Aí você trocou ele de escola? Daí, no primeiro momento, a gente buscou o homeschooling, porque a escola dele... Mas aí eu negociei com a mãe dele, porque eu vi que não... Se você tiver uma pessoa para auxiliar teu filho, um profissional em casa, no homeschooling, eu acredito que talvez seria perfeito. Como isso não era possível, eu acho que estava sendo muito desgastante para a mãe, naquele momento, naquela situação, porque já é um filho neurotípico. Mas o coração da mãe é tão maravilhoso, tão grande, que ela quer abraçar tudo e trazer para si. Mas eu vejo que é um fardo... Eu falei, eu não dou conta. Eu falei assim, eu sei que é desafiante. Assim. E aí, a gente conseguiu matricular ele na escola pública agora. Então, assim... Tem quanto tempo que ele está aí na escola pública? Só para... Desde março. Mas é complicado, a situação nossa específica, porque assim, são filhos que durante o primeiro ano começou a ir para a escola e entrou a pandemia. Daí fez o segundo, o terceiro, daquele jeito online. Então a criança já teve prejuízos, né? Daí quando entrou, já foi para uma escola exigente, né? Que coloca muita tarefa em casa. O DDH, olha que legal a gente conversando, né?
O ideal é que o TDAH não tenha muitas tarefas para fazer em casa. Ele consegue dar conta de entender, aprender com o conteúdo que é passado na sala. Então, é uma jornada bem, bem longa. Mas assim, só um parênteses aí, você falou da pandemia, você falou como é que chama? Desse período que foi as aulas que foi 100% online, né, que não foi presencial. Isso. Você acredita que foi prejudicado um pouco por ser online? Sim. Toda criança capaz que deve ter sido prejudicado, né? Foi demais. No caso específico nosso, né, a carga era muito grande de conteúdo para assistir. A criança não vai ficar parada assistindo a professora falando numa tela Sim. Durante algumas horas, assim. Não é 15 minutinhos, não, são horas. E aí, enfim, eu achei o conteúdo que eles gravaram, eu fiquei muito feliz, nossa, muito boa qualidade e tal, mas não consegue. A criança, no caso específico, né, pelo transtorno, não vai conseguir. Na época ele não estava medicado, né, eu consegui, ele está se medicando até agora, um mês, né. Foi tudo uma batalha que eu tive que conquistar com a mãe, porque ela não queria medicar, ela acreditava que era desnecessário. Mas essas tecnologias, por exemplo, a medicação, tecnologia... Conta também um pouco caso pessoal, nós também passamos por esses exatos desafios, por isso que eu também estou perguntando, que é a questão da escola pública, depois nós colocamos ele numa escola particular, o tratamento já foi melhor, também passamos pela essa fase de vamos medicar, não vamos, aí esse ano que nós resolvemos medicar mais meu filho que ele tem autismo, e realmente as notas deles melhorou na escola depois da medicação, e também recentemente ele também teve uma prova adaptada, que não é que a prova é mais fácil, mas é uma prova adaptada com os enunciados mais simples, porque antes ele tinha um ledor para ele, porque ele não conseguia se concentrar na leitura. Aí depois, com a prova adaptada, foi bem mais simples esse processo. Claro que ele ainda está se adaptando a esse novo modelo de prova, mas ele já está conseguindo resolver a prova sem precisar do apoio, sem precisar da ajuda, o que já é excelente. É muito legal. Bro, como que a gente... Então, você vai falando, né? Eu vou revisando a minha vida. Eu gostei muito sempre de prestar concurso, e eu lembrava, quando eu ia fazer vestibular, eu passei numa universidade pública, foi um desafio para entrar na Unesp, como designer, né? Designer gráfico, me formei na Unesp em Bauru, São Paulo. Mas eu lembro que eu lia o texto, porque imagina uma prova da VUNESP, ela tem muito texto, eu ficava lendo. Então, hoje eu sei porque era tão desafiante. Eu falei, nossa, tem que só de eu virar a página para responder, já esquecia tudo, tinha que voltar, ficar dobrando a página, tentar ver junto o que estava escrito. É a influência do TDAH. Eu tinha que ficar grifando, mas assim, eu falava assim, eu empurro até hoje, né, dependendo da situação, uma carriola com uma roda quadrada. Imagina você empurrando uma carriola com a roda quadrada, o desempenho é menor do que a outra pessoa, a pessoa com a carriola com a roda redonda, que a carriola é uma tecnologia também. A gente acha que a tecnologia é só o computador, né, só as coisas não materiais. Mas tem várias coisas que são tecnologias tão comuns pra gente que a gente nem percebe. Então, voltando, a pessoa com a carriola de roda quadrada, desempenho menor, esforço maior. Roda redonda é mais fácil e o desempenho, mesmo fazendo menos esforço, ela consegue ter um desempenho melhor. Dito tudo isso, eu acho interessante a gente também abordar essas questões dessas tecnologias, desses aplicativos, né? Isso, é isso que eu ia perguntar para você. Como é que nós podemos utilizar as tecnologias de forma sábia para estar cuidando dos nossos filhos? Porque muitas vezes o pessoal fala que tecnologia é distração, é um obstáculo em relação entre pais e filhos, mas você acredita que a tecnologia pode ser uma aliada, né, na criação de filhos? Como a gente pode ver na verdade, isso? Como você disse no começo, quando você abriu, né? A sabedoria. Como que a gente busca a sabedoria? A sabedoria, ela vem do alto. De Deus, né? Ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem do alto. Então, quando a gente se propõe, por exemplo, a fazer uma leitura de provérbios todo dia, né? Eu acho isso... Você vai começar a ter mais sabedoria nas suas decisões aleatórias do dia a dia.
Então, a tecnologia, para ser usada com sabedoria, tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado, porque pode sair de uma coisa boa para uma coisa uma coisa ruim, que vai atrapalhar. Vamos falar da parte boa. Por exemplo, hoje, qualquer pessoa que der um Google, ele vai encontrar vários aplicativos. Depois, eu não sei se eu falo, né, alguns aplicativos que a gente vai gerenciar. Por exemplo, vamos gamificar a vida do filho, né? Vou usar, não sei como que pronuncia, né? Abtica, né? Você vai, é um aplicativo que você vai gerenciar e vai gamificar e o filho vai conseguir desempenhar as tarefas, ganhando ponto. É muito legal. Ele vai depender de criança para criança, tem que testar. Como que eu faço então? Vou testando. Não deu certo? Vou pro próximo. Por exemplo, uma tecnologia simples, um cronômetro. Uhum. Coloquei um cronômetro pro Henrique tomar banho. Ó, filho, então, não precisava ficar, filho, sai, filho. Eu sei que talvez isso seja um problema de todos os pais, não só dos neuroatípicos. Mas eu sei que o nosso é um pouquinho diferenciado. Outra tecnologia que a gente pode utilizar, até não sei como que as pessoas estão enxergando, é a inteligência artificial. Se eu não sei responder uma pergunta pro meu filho, se eu estou com alguma dúvida, só que também tem que ter muita sabedoria. Eu posso perguntar e eu não vou pegar aquela resposta como verdadeira e absoluta. Você vai desenvolver uma certa comunicação ali com a inteligência, ela vai te dar a resposta. Você vai lá e valida, testa. Fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Ela vai ter um pensamento um pouquinho diferente do seu e pode acrescentar no seu dia a dia para coisas simples. Uma coisa que me ajudou muito, e eu acho que isso daí é um ponto fundamental, eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente descobre, então se eu estudar, se eu usar a tecnologia, por exemplo, informações que estão disponíveis, tanto em livros, para estudar sobre isso. Ah, mas Antônio, vai demorar muito tempo. Eu quero coisa mais rápida. Todo mundo hoje quer rápido. Mas se a pessoa entender que ele tem um ser humanozinho ali, que não é típico, que ele exige um pouco mais de atenção, por exemplo, a questão do autismo. Imagina uma criança que não se comunica tão verbalmente, também não processa os comandos, sendo agredida porque não foi tomar banho quando o pai falou. E o pai bate porque toda vez que vai falar, porque o pai não tinha conhecimento que a criança era autista, por exemplo. Olha que triste a cena. E aí, quando a gente toma esse conhecimento, eu estou partindo do pressuposto que o pai não tem esse conhecimento. E aí que ele vai começar a ter mais compaixão. Eu comparo com alguma deficiência física, visual, né, mano? Visual no sentido que eu posso olhar e ver, falar, então essa criança não tem um braço, não tem os dois braços, Deus o livre. Mas assim, eu não vou exigir que ela se esfregue, que ela se ensaboe, que ela... Vou ter que ajudar ela a tomar banho. Ah, mas tem 10 anos. Mas sim, ela não consegue. Né? Como que vai fazer? Vai... E a mesma coisa dessas crianças que a gente não vê, são crianças saudáveis, normais, mas são neuroatípicas. Então, o cérebro tem um funcionamento um pouquinho diferente. Não existe cérebro perfeito. Né? Todo cérebro tem alguma questão. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Talvez se eu encontrar alguém com cérebro perfeito, eu vou falar assim, oh Deus, não sabia que o senhor tinha essa cara, né? Porque Deus é perfeito, né? Então, todos nós vamos ter situações desafiantes. Então, voltando, quando eu descubro que o meu filho ele tem essas questões, eu posso trabalhar com muito mais essa questão da compaixão. Eu vou olhar para ele, não vou mais gritar e agredi-lo, porque eu sei que ele não tem os dois braços para tomar banho. Só que os dois braços não são esses daqui, são aqui no cérebro, digamos. E aí eu, como homem, eu tenho que dar suporte pro meu filho. Se eu tenho que dar suporte, eu tenho que suportar. Eu tenho que ser homem de verdade, não ser um moleque, né, um menino que se irrita e agride a criança, por exemplo, porque ela... Por que eu tô falando isso? Porque é necessário, é simples, a gente ter compaixão. Como que eu desenvolvo compaixão? Pergunta pro aplicativo lá, o que é compaixão, chefe? Como desenvolver? Ele vai responder. É uma tecnologia. Eu queria que... Eu já conheci, vou falar aqui um pouquinho, eu conheci o Tony num evento num curso, né, de desenvolvimento pessoal. E foi muito interessante, na verdade, eu assisti uma live do Tony, e na live do Tony eu me identifiquei, e depois ele trocando ideia, nós juntos, ele me convidou para a gente participar de um grupo de transbordo, num grupo de desenvolvimento pessoal, e lá dentro a gente se ajuda.
E aí o Tony me deu umas sacadas muito boas também para me utilizar com meu filho, para melhorar a negociação ou conversas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessas técnicas que você utiliza também para negociar com a criança, com o filho, com a esposa, não sei, mas você tem também um diferencial muito importante nesse ponto. Legal. Então você falasse um pouquinho também. Que legal, Moisés. Obrigado por ter perguntado isso. Você me traz à memória coisas que são muito importantes a gente estar falando aqui. Assim, ó, quando a gente vai falar com qualquer pessoa, com a esposa, com o filho, vamos falar da nossa família, né? A gente está falando aqui de relacionamento entre pai e filhos, utilizando a tecnologia. Eu não posso ser ignorante, né? Eu não posso ignorar o que tem aí disponível pra gente. O que eu passei para o Moisés é uma técnica de vendas, que as pessoas usam para vender carro, para vender o que quiser vender. Mas daí a gente pode usar para vender a nossa ideia para o nosso filho. É tão fácil quanto vender um carro? Não, é muito mais difícil. Porque a criança ela não tem vergonha de responder algo que vai te deixar sem chão. E eles são inteligentes. Você vai se renovando sempre, porque na terceira vez que você fizer a mesma técnica, ele já vai estar sabendo qual que é ele vai perceber. Mas nem sempre. Então, nesse caso, por exemplo, a gente utilizar em aprender sobre esse conhecimento humano. Eu vou falar depois da técnica, não sei se eu falo não, mas fique aí até o final, já deu seu joinha. Você vai precisar... perguntas. São fazer perguntas, né? São perguntas, né? Não, então, você faz perguntas, mas, por exemplo, o que eu quero falar, assim, ó, eu vou aprender sobre vendas. Esse é um ponto. Eu vou aprender sobre Eneagrama. Cara, como Eneagrama ajuda no relacionamento entre pai e filhos. É um outro podcast, é muito mais complexo. Então, ó, vendas, Eneagrama. Vou aprender sobre as 5 linguagens do amor. Ajuda muito. O Eneagrama, para quem não conhece, são 9 perfis comportamentais. Eu tenho um perfil. Meu filho, coincidentemente, tem um perfil igual ao meu. Mas tem pai que tem um perfil totalmente diferente do filho. Isso dá um embate muito maior. 5 linguagens do amor. Às vezes minha linguagem do amor é diferente do meu filho, também dá embate. No caso, eu e meu filho é diferente. A minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Por ser palavras de afirmação, eu fico falando muito pra ele, ele nem liga. E a dele é tempo de qualidade. Ele quer ter tempo de qualidade. Vamos lá. Voltando pro começo da sua pergunta. Já estou me perdendo. A questão de eu falar com meu filho, tipo assim, filho, vai dormir? Não vai dormir não, vamos pensar assim, filho, é complicado, né? Tem tanta dinâmica no dia a dia, mas eu não tô lembrando de nenhum. Tipo, convidar, por exemplo, ir para algum lugar, ir para algum lugar com você. No meu caso, eu ia para um evento e aí eu gostaria que ele participasse do evento, só que também eu tenho que entender ele, porque, ele não gosta de barulho, então o ambiente tem que ser um ambiente mais silencioso. Sim, tem algumas partes também que, assim, se tiver muitas pessoas que ele não conhece, ele também não se sente à vontade. Então e é todo um desafio também para ajudar ele na socialização. Então, contar aqui logo o caso, o pessoal deve estar curioso. Então, era para um evento geek. E aí, eu queria convidar ele para participar. Eu falei assim, primeiramente eu fui e tentei convidar diretamente, não deu certo a abordagem. Ele falou, não quero, tá, e tudo mais. Depois eu falei contigo do desafio e tudo mais. Ele falou, não, Moisés, faz perguntas. E aí você passou a técnica, aí eu fiz a pergunta. Não vou lembrar exatamente qual foi a pergunta que eu fiz, mas aí ele... assim, o que te impede de você ir no evento? Foi, exato. O que te... Assim, o que você... Na verdade, o que você estaria perdendo se você não fosse nesse evento? Aí ele falou que ia estar perdendo porque provavelmente a gente ia sair, olha a cabeça da criança, provavelmente a gente ia sair e como a gente ia passar o dia fora, ia comer em algum lugar legal. Então ele que negociou comigo também. Aí eu falei, opa, então fechou, é isso. Então,
Fechou. Então ele já sabe que a gente vai sair de casa e vai passar em algum lugar legal para comer. Então nisso ele já viu também essa parte de troca e aceitou o convite. Acabou que no dia do evento em si ele não foi, mas para mim eu já comemorei a vitória. É porque ele estava com dor de cabeça no dia e não conseguiu ir. Mas eu já comemorei a vitória de ter feito essa negociação. Para mim foi uma vitória, entendeu? Mas aí acabei te cortando. Não, foi ótimo. A técnica é assim. Por quê? Eu vou fazer a pergunta pro filho. Filho, no caso, a gente ajusta depois, mas assim, o que te impede de ir no evento lá com o pai? Para mim, eu já comemorei a vitória. É porque ele estava com dor de cabeça no dia e não conseguiu ir. Mas eu já comemorei a vitória de ter feito essa negociação. Para mim foi uma vitória. Daí ele vai falar, é porque eu acho que vai estar muito barulhento lá, tá? Fora essa questão de ser barulhento, tem mais alguma coisa? Eu penso que vai estar muito frio aquele dia. Tá. Fora essa questão de ser barulhento e de estar muito frio, teria mais alguma coisa que impediria você de ir comigo nesse evento hoje? Daí geralmente 1, 2, 3 no máximo já acaba, né? As objeções que a gente chama. Daí ele vai falar, não, só isso. Tá. Ou ele vai falar, não, sim, eu também não tenho roupa nova pra ir, sei lá. Daí o que acontece? A gente vai ter que acolher, então a gente acolhe, não critica, então, fora essa questão, a gente repete a mesma palavra que a pessoa usou, que o filho usou, e aí faz a aglutinação, junta todas. Se eu e você, filho, juntos, a gente resolvesse essas 3 questões, seria? Eu iria. Então tá bom, daí agora você vai ter que ter bala na agulha para resolver as 3 questões. Em relação ao barulho, o que você acha a gente pôr um protetor auricular que vai ser super discreto e você não vai ter tanto acesso ao ruído? Quando você quiser, você tira. Legal, pai, é verdade. A roupa, você tava mesmo precisando umas roupas. Vamos essa semana comprar uma camisa bem bonita pra você naquela loja que você gosta? Fechou. Aí às vezes uma camiseta já resolve. E qual que era a terceira objeção que eu falei? Tá frio, né? Mas pensa bem, o frio é fora dos ambientes. Eu moro em Curitiba, aqui é frio. Mas lá dentro é aquecido, lá vai estar bem. Você não concorda que esse período a gente vai estar no carro, também a gente pode ligar o ar quente e tal, você não vai nem perceber a questão do clima. Pai, é verdade. Então, combinado, a gente vai tal dia, tal lugar. Pai, então a gente vai, fechou, bate aqui. Compromisso assumido, hein? Você é excelente, hein? Gostei da sua sábia decisão. Daí você já fechou a venda ali com o filho. E que muitas vezes, se você repetir muito igualzinho sempre, eles vão falar assim, primeira coisa, porque eu não quero, pai. Por que eu não quero? Porque eu não quero. Daí não adianta, daí vai travar. Então tem que ter porque esse eu não quero é a objeção mais difícil de ser combatida. Você vai ter que tirar o eu não quero e colocar outra coisa no lugar. Se a pessoa fala eu não quero, o que você vai fazer? Mas por que você não quer? Porque eu não quero. Daí a pessoa não pode. E às vezes o filho fala isso, né? Isso não fica muito insistente também, né? A ideia não é. A ideia é vender realmente, é vender aquela ideia para a criança, de que vai ser algo legal, né? Agora, se vê que tem alguma coisa igual, por exemplo, uma dor de cabeça ou um problema de saúde, não é algo que uma objeção vai resolver. Então, tem que ter os limites, né? Tem que usar com sabedoria. Acho que é a palavra principal aí da frase. E aí eu também queria saber como os pais podem se manter atualizados sobre as novas tecnologias disponíveis para auxiliar no desenvolvimento das crianças. Cara, é muito bom. Você caprichou nas perguntas, muito bom mesmo. Porque a gente consegue hoje, tem aplicativo que mais existe, mas a gente não tem noção de uma joia. Por exemplo, pedra tem um monte, né? Quantas pedras não tem? Você vai achar pedra de pedregulho, do asfalto, pedra tem um monte. E diamante? Não é tão fácil de achar. Não é a mesma coisa com os aplicativos. Tem um monte de aplicativo, pedregulho. Mas quantos aplicativos que a gente tem que são joias, que são pedras raras? Tem vários também. E aí, aqui nessa oportunidade que a gente está tendo aqui, a gente pode compartilhar algumas dessas joias, né? Que a gente pode usar, por exemplo, eu não sei falar o nome, escreve TOGGL, Toggle. Ele é um aplicativo para gerenciar o tempo, né? E pode ajudar a criança a planejar, imagine, e acompanhar a sua atividade diária. Então, eu vou deixar o link, me passa depois o link que eu vou deixar na descrição, tá bom? Para as pessoas conhecerem esses aplicativos. Se você também tiver outros,
Uhum, sim. Por exemplo, tem o Abitica, né? Que ele transforma, tipo assim, essa gestão de tarefa que a gente tem com o filho é tão... Eu falo assim, a gente usa pra gente também. Mas, às vezes, pro filho tem que ser algo mais dinâmico, mais lúdico, né? Sim. No caso, ele transforma, então, essa gestão de tarefa, né? Na formação de hábitos. Vai virar tudo um jogo. Imagina tudo isso virando um jogo, né? E depois daí, você bonifica o filho, você dá algum incentivo para ele em relação a isso? Como é que usa, assim, no dia a dia? então, nesse caso, você vai incentivar a criança a concluir a tarefa, né? Ele concluiu... E aí, depois, o próprio jogo... Um game, vamos brincar aqui, vamos jogar. Por que ele quer ficar jogando? Por causa da dopamina. Ele vai ter recompensa imediata. Nesse aplicativo, ele vai somar pontos, ele vai ter uma série ali de atividades que ele vai gamificar. Uma atividade do dia a dia, através do aplicativo. Um muito legal para a gente utilizar, que é o eu vou falar igual do nome do filme, não sei se fala assim, Forest. Né? Forest O que ele faz? Né? Ele, não sei se você já conhece, tem uma técnica que chama Pomodoro, é uma técnica bem conhecida, que ela fraciona um período do tempo que você vai ficar fazendo uma única coisa. E esse aplicativo, ele dá esse time. Daí você vai ter um despertador ali, que ele vai colocar você para 25 minutos ficar focado em fazer uma única coisa. Depois pode ser um dever de casa. E aí, como criança gosta de tecnologia, muitas vezes favorece algo simples, assim, simples no sentido de que poderia ser sei lá, outra coisa, mas não. Só por estar ali no celular ou por estar no aplicativo, ele já se sente mais motivado de ver a maçãzinha ali, de ver o tomatinho brilhando, sei lá, qualquer animação que tenha aqui. Ah, que legal, então vai lá, agora eu vou conseguir. E foca. Então, assim, eu vou deixar depois, Moisés, mais ou menos uns 5 aplicativos com a descrição para a gente compartilhar com quem está assistindo a live. Né? A pessoa pode acessar e descobrir algumas tecnologias para utilizar no dia a dia com o seu filho. E nem sempre a gente precisa utilizar somente para o filho neurotípico. Isso daqui não impede de você utilizar para o seu filho, né, típico, neurotípico. O que é neuroatípico, né? TDAH, TEA, né? São os transtornos. Isso é bom perguntar. Qual que é a diferença desse... Pode falar. Eu estou falando especificamente agora para o TDAH, né? Que é o transtorno, déficit de atenção e criatividade e impulsividade, pode incluir também. Que basicamente é quando a criança, porque o TDAH ele não surge num adulto. Para o adulto ser diagnosticado TDAH, ele vai ter que ter uma infância TDAH. Né? Porque a pessoa pode ficar muito ansioso, o adulto não TDAH, ele vai ficar muito ansioso, e ele perde foco, ele fica desatento, ele fica hiperativo, mas porque ele está ansioso, porque ele está um compromisso, entendeu? Não é a essência, ele está no momento, pela ansiedade dele, gerando algumas consequências. A criança TDAH, para ser diagnosticada, entre outras coisas, ela vai perceber um comportamento na escola, em casa, na igreja, no clube, entendeu? Agora, na escola a criança é hiperativa, mas só na escola. Ela não gosta de estar ali, né? Ela está tentando fugir, ela está... Né? Mas agora vai na igreja também, que é um ambiente teoricamente mais nem formal, mas assim, você tem um comportamento mais, fica sentadinho, né? Você vai no clube, é um lugar que você vai estar brincando, mas você vê, sai do tom, sai do ritmo normal. Então essa criança geralmente ela vai perceber isso em vários ambientes que ela vive. Você observa que alguns pais negligenciam esse diagnóstico ou até meio que suspeita, mas não vai atrás, não busca. Se você pudesse dar um recado para esses pais que fazem isso, para saber se é realmente benéfico esse diagnóstico para a criança. Moisés, o que acontece? As coisas que a gente não vê, a gente tem muito preconceito. Então, muito filho TDAH é taxado como preguiçoso, vagabundo, né? Criança serelepe. Eu não vou nem usar adjetivos muito negativos para criança, mas é uma criança que não para quieto. Você nunca termina o que começa. Você
Então, assim, e o pai vai ficando... Então ele julga muito porque o pai não tem o conhecimento Não necessário. teve conhecimento. E agora, quando você percebe que o cérebro, qualquer pessoa, tanto do filho como do adulto, você percebe que você tem uma questão ali que é um pouco de dificuldade. Marca uma consulta, vai no neuro, né, vai num psicólogo especializado, né, até num psiquiatra. Psiquiatra eu tenho um certo receio, tinha, né, agora eu não tenho mais. Da pessoa aí ser medicada, né, porque o psiquiatra ele já vai para medicação. Se tiver esse receio, vai para o neuro. Mas o que o psiquiatra pode fazer? Passa lá 2 horas falando para ele da sua vida, dos problemas que você enfrenta. Ele vai conseguir enquadrar, isso daqui provavelmente vai ser um TDAH, isso daqui provavelmente vai ser um TOD, né? Isso daqui... Então tem vários transtornos, várias questões. Isso daqui vai ser borderline, isso daqui... E você começa a se enxergar, um espelho. Se eu pegar um espelho e colocar aqui na minha frente, eu vejo que eu tô com uma casquinha de feijão, eu vou tirar. Mas a pessoa não tem esse espelho. Ele vê... Geralmente, o TDAH, ele é genético, né? Vamos falar genericamente porque tem casos específicos muito pontuais, mas genericamente ele é genético. Certo. Vou falar da minha vida. Eu sendo TDAH, eu enxergando no meu filho coisas que eu odeio em mim, eu vou ser muito mais duro com ele. Eu vou querer que ele vá, mas eu faço igualzinho. Então, só que eu não percebo. Mas quando quando o Pedrinho fala de Joãozinho, tá mais falando de Pedrinho do que de Joãozinho. Então, quando a gente critica muito o nosso filho, aquele problema tá na gente e reflete nele, e a gente se revolta mais ainda. Então, voltando para os pais que negligenciam de fazer um diagnóstico, de buscar ajuda. Não seja ignorante no sentido de ignorar um problema. De falar, isso daqui é frescura. O que a gente fala é frescura. É falta de levar uma cinta no lombo que vai ver se não resolve. Então, assim, não faça isso. Tenha compaixão, né? Utilize de tecnologias que a gente tem hoje disponíveis. Utilize, por exemplo, pegue o ChatGPT, escreve lá, mas eu não confio, tenho medo da inteligência artificial. Peça para alguém fazer para você. Faça perguntas abrangentes que você possa ter algumas respostas. Você não vai acreditar naquilo, eu sempre falo isso, valida. Pega aquilo, sim, vai buscar, né? Não pode pegar como se fosse a verdade absoluta. Por isso tem que ter sabedoria. O que eu faço muitas vezes no ChatGPT, eu coloco lá uma pergunta e aí, de acordo com aquela resposta, eu tenho um contraste, porque antes eu nem tinha isso. Aí com aquele texto que está ali, eu consigo questionar, saber se aquilo passa no teste de validade de algo que existe e é real. Sim. E aí, com aquilo dali, eu uso como base para fazer o contraste e ver se aquilo ali vai funcionar para minha vida ou não. Eu também uso bastante ChatGPT também para estudar sobre autismo. E faço perguntas também, é excelente. E eu queria também perguntar, assim, você atua também ajudando famílias, né? E queria que você contasse um pouco como você consegue, como você pode estar ajudando famílias, pais, aí você contasse um pouco também sobre essa sua parte empreendedora também, sim, que a gente acabou passando muito pro lado do autismo, não falando tanto do Tony empreendedor. Eu queria que você contasse um pouco também como é que está a sua jornada empreendedora. Ótimo, obrigado. Eu fiz essa transição de carreira e agora o meu propósito, né, ajudar pai e filho num relacionamento harmonioso. Como que eu vou ajudar pai e filho num relacionamento harmonioso? Estou desenvolvendo um método passo a passo que vai levar aquela situação desafiante do dia a um relacionamento harmonioso. Isso daí a pessoa vai assistir através de videoaulas, de chat, que a gente vai fazer reuniões ao vivo, né, uma mentoria para esses pais. E ali a gente vai transmitir nossas dores, nossos conhecimentos, nossas evoluções de uma forma exponencial. Então, a gente não precisa se limitar no 1 a 1 ali. Isso a gente pode fazer usando a tecnologia, né? Hoje em dia ela está muito disponível para que a gente possa. Tudo aquilo que eu tive que batalhar, né, nesses últimos anos, tudo que eu estudei, que eu pesquisei, ele está sendo compilado, né, tanto no material de e-book, videoaula, mas eu não quero um termo que o médico me entrega, assim, que às vezes é mais
denso. O médico ele não pode falar de uma forma simples. Não, ele fala, né? Mas ele, muitas vezes ele não fala 100% simples porque ele tem o conhecimento dele mais profundo. As palavras, né? Ele não pode ser tão... Até porque o que eu falo é bem específico. O médico ele tem um conhecimento mais amplo. E aí o que eu venho pro dia a dia, né? Para que esse pai pegue um método, uma técnica e aplique. Fala, uau, gostei. Venha beber mais, né? A ideia é, num determinado momento, dependendo da idade do filho, ele também participar junto para algumas aulas específicas para a criança. Uma aula rápida, dinâmica, que a criança consiga sentar e assistir, né? E aí, então é isso. Como que eu estou fazendo? Usando essa metodologia, esse passo a passo, para aproximar pai e filho, para que eles tenham uma vida em harmonia. Por quê? A família, para mim, é algo muito precioso. É algo que, uau, me dá uma satisfação imensa me dedicar à minha família. E se eu posso pegar meu propósito, tudo que eu tenho me dedicado, tudo que tenho pensado, sentido, vivido, tem enriquecido o meu dia e colocar isso à disposição de uma forma simples, num passo a passo, para mais pais, para mais filhos, para mais crianças, isso daí eu vou estar contribuindo de verdade para a humanidade. Eu sinto que o meu propósito de vida é algo que eu quero fazer por muitos anos aqui, enquanto estiver aqui nessa terra, né? Melhorar o relacionamento dentro das famílias. E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Que você... Claro, eu vou deixar na descrição também as suas redes sociais, mas qual que é a rede social que você mais utiliza e que as pessoas podem começar a acessar e buscar um pouco, um gostinho aí dessa sabedoria? Sim. Pode entrar no meu YouTube, né? Tony Neves 1. Daí ali vocês vão ter um pouquinho desse desfrute. Está tudo... A gente, às vezes, está tudo sendo encaminhado. Então, eu tenho certeza que a partir desse vídeo, por exemplo, novos vídeos surgirão com essas degustações e em breve, né, provavelmente até faço uma live na divulgação, quando já tiver tudo pronto, formatado, para a gente ter mais pessoas desfrutando desse conhecimento, desse passo a passo, e vai levar um pai que muitas vezes está estressado, às vezes tem pai que desiste. Olha que tristeza, eu falo isso porque eu conheço, né, pais que desistem e falam, né, eu não aguento mais, e abrem mão e cria uma lacuna, cria um precipício entre o relacionamento entre o pai e o filho. E o filho também... Não quer se relacionar com o filho, né? O filho também está estressado, ele também fala assim, eu não quero mesmo. E os dois, né, se viram as costas. Então, para que isso não aconteça mais, a gente, né, vem desenvolvendo esse passo a passo. Esse seu trabalho é lindo e eu queria que você falasse assim, algo que eu não te perguntei. Será que você tem alguma pergunta que eu não fiz para você, que você gostaria que eu tivesse feito? É a oportunidade também que eu deixo. Você queria falar mais algum tópico? O que é a vida? Então, Tony, o que é a vida? A pergunta é para mim mesmo? É. A pergunta é para o entrevistador. Eu lembro do Antônio Bujanra, né? Ele sempre no final do Provocações ele falava, o que é a vida? Daí a pessoa falava, e o que é a vida? Daí ele, tipo assim, ele mantinha a pergunta umas 3 vezes, a pessoa ficava desconcertada, porque, tipo assim, o que eu respondi não foi o que ele queria ouvir, então vou tentar responder uma pergunta melhor. Então aqui eu vou responder o que é a vida, né? A vida é algo que vale a pena ser vivido. Para mim, a nossa vida, né, é você servir a Deus, servir a sua família, né? Fazer a vontade do Pai Eterno, e fazer as vontades propriamente nossa, né, de homem, de pai de família. Eu falo de pai porque o meu assunto é relacionamento entre pai e filho. Se for um filho que está ouvindo a gente, obedecer o pai e a mãe dele, mas como assim que eu obedeço? É um outro assunto para outro podcast. Mas o que é a vida, né? Eu gosto de responder coisas mais filosóficas, né? A vida é quando a gente encontra esse propósito, quando a gente consegue fazer do nosso dia, tudo a gente consegue agradecer. Eu bati o carro. Eu agradeço porque não aconteceu nada comigo nem com meu filho. Esses dias aconteceu um acidente, né? Então, tá chovendo, eu agradeço porque a chuva também é um... A pessoa fala, nossa, que dia feio hoje, né? Eu falo, não, o dia tá nublado, não tá feio. Então, o que é a vida, né? É a oportunidade de a gente agradecer o Criador
e fazer a vontade dele, né? A gente crescer nessa terra sendo saudável, então cuidar da nave, ter uma saúde mental, física e espiritual, né? Eu tendo felicidade, a felicidade existe e ela está aqui agora, né? E aí a gente tem a gratidão ajuda muito a trazer a felicidade. E por final, a gente ter saúde, felicidade e a gente conseguir ser próspero. Como assim conseguir ser próspero? A prosperidade, ela tá no dinheiro? Também. Mas tá em a gente ter muitos filhos. O que é prosperidade para você? Para finalizar. Aí, ó, viu? Provoquei, agora recebi uma pergunta. Prosperidade. O que é escassez, né? Eu posso ter 1 milhão na conta e ir para uma praia e não comprar uma água de coco porque eu vou gastar. Tô achando muito caro, R$10 uma água de coco, absurdo. Lá perto de casa é 3. Não tomar, isso é escassez. A prosperidade é você ser abundante. Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, ele foi próspero. Então todo mundo, 5.000 pessoas, comeu à vontade. E no final ele falou assim, recolham tudo que sobrou. Isso é ser próspero. É você ter a vontade, sem ficar segurando para si, mas também não desperdiçar. Tipo assim, tenha vontade, deixa lá estragando os peixes, os passarinhos vão vir comer mesmo. Não, recolha. Então ter sabedoria em usar os recursos. Eu posso ter mais do que um momento, assim, do seu dia a dia que você se sente próspero? Assim. À noite, quando eu durmo com minha esposa. A gente vai fazer um nenenzinho, daí eu me sinto bem próspero. Desculpa, você perguntou, eu tive que ser sério. Eu me sinto muito próspero quando... Mas é verdade, eu me sinto próspero quando eu tenho mais filhos. De verdade. Quanto mais criança, mais prosperidade, assim, na sua visão também, né? Ou não? Também. E eu me sinto próspero quando eu tô na janela de casa, e eu faço isso todos os dias, né? Eu jogo comida pros passarinhos, eu vejo aquele monte de passarinho. Eu olho pra natureza, eu vejo a prosperidade, né? Eu me sinto próximo quando eu acordo antes do sol, às vezes, e tá aquele céu laranja lindo, daí eu vejo o sol, que a gente tem um horizonte muito bonito aqui na frente de casa, né? Você mora onde mesmo? Cidade? É? Eu moro em Curitiba. E a gente mora num lugar muito privilegiado, onde não tem nenhuma casa, né? Tem um aeroporto aqui na frente de casa, mas não tem muro, como é mais alto, você só vê. Tem a montanha lá na frente, lá longe os predinhos, a montanha, daí você vê o sol nascendo e você fala, cara, eu sou muito próspero, olha que coisa mais linda poder morar nesse lugar. E aí aquela luz do sol batendo na relva, cara, é muito romântico, é muito lindo. E eu gosto de agradecer, eu gosto de presenciar isso, de ver isso, né? Essa natureza, eu me sinto próspero com isso. Excelente. É saúde, né? Eu acho que isso é prosperidade. Acho que isso também é prosperidade, viu? Também bem pontuado, saúde. Eu também me sinto próspero quando eu vou para casa, por exemplo, dos meus pais ou de algum amigo e que cada um leva uma coisa, aí junta aquelas pessoas ali naquele ambiente. Entendi, já. E aquele um pouquinho de cada um, quando junta, dá aquele... Você olha assim, nossa, de onde saiu tanta comida? Não, mas cada um levou só um pouquinho. E ali também eu vejo que é algo bem próspero também. Eu sinto a prosperidade também, a gente ter amigos, família, saúde, que você falou, e tá sempre evoluindo, igual aqui nós estamos buscando o desenvolvimento pessoal, crescer como nossos filhos. Isso tudo para mim é prosperidade. Você tá participando aqui hoje desse podcast. Sim. Para mim, eu me sinto muito próspero, muito feliz com isso. E quero agradecer demais a sua participação, saber se você quiser falar mais alguma coisa, deixar também a palavra para você. E a gente se agradece, o pessoal que chegou até aqui. Se você chegou até o final, escreve aí uma frase, sou próspero. Escreve aí, se você chegou até o final desse podcast, para me saber, comenta aí, sou próspero. E aí pode falar mais alguma coisa? Só não sei como que vai ser, mas a gente vai pedir o seu joinha, o seu like, sua curtida, né? E quando você comenta aqui, mais pessoas vão receber esse vídeo. Então você paga o vídeo e vai ser no próspero. Você vai fazer com que esse vídeo prospere. A prosperidade, para fechar, que você falou, estava pensando, né? Nessa união, quando você se reúne, né? Me perdi agora, esqueci o que eu ia falar.
Porque a prosperidade, agora que você perguntou, eu pensei, lembrei. Quando a gente é próspero, a gente obedece o pai. Eu passei uma fase na vida eu sou obediente até hoje, mas eu precisei ser mais obediente ainda e mais conectar espiritualmente. Ele fez com que coisas que eu imaginava e desejava se materializaram. Desde a casa que eu vivo, do casamento, da paisagem. Então, quando a gente vive uma vida espiritual, a gente é próspero. Por quê? Se a gente vive uma vida muito mental, vendo as coisas ruins acontecendo, você fala, não vai dar certo. Você acaba vibrando, sei lá, uma energia, não sei como que funciona na metafísica, mas as coisas acabam dando errado. Então, quando você confia em Deus e sabe que, né, como que ele fala na palavra, ele dá aos que dormem. Então, enquanto você está dormindo, Deus está fazendo com que o seu dinheiro renda, está fazendo com que você prospere, você vai trabalhar no momento certo, na hora certa. Não vai fazer igual, não vai ficar dormindo igual fala, né? Vai ter com a formiga igual preguiçoso. Mas também você não vai dormir preocupado demais, a ponto de não descansar, porque você sabe que Deus está cuidando. Então a fé é algo mais próximo, pode existir algo maravilhoso que a gente pode transformar e fazer uma vida diferenciada e próspera. Fera. Então é isso, meu pessoal. Agradeço demais vocês terem participado e chegado até aqui. E um grande abraço, até o próximo episódio. Valeu, gente!